a minha aula agora mesmo. Aleluia. Você foi abençoado por esse poderoso testemunho. Eu digo a vocês, o Espírito Santo está agindo neste ministério e Deus está nos abençoando e falando conosco. Já estive nesta igreja muitas vezes para pregar na vila e Deus se manifestou. E isso é mais uma prova do que Deus está dizendo nestes tempos e falando através de seus servos. Amém. E eu fiquei tão animado quando o profeta disse que todos nós estamos nos tornando professores e ministros da palavra de Deus. E eu agradeço a Deus porque você é um grande homem de Deus. E eu agradeço a Deus porque você está se tornando uma grande mulher de Deus. E eu creio que o que o pastor Andi disse tocou meu coração. E eu creio que o coração de alguém está prestes a ser tocado. E eu creio a alma está prestes a ser transformada. A Bíblia diz que as Escrituras te tornam sábio. Então qualquer tolice com a qual você tenha vindo à igreja nesta tarde, o poder das Escrituras, da pregação e do Espírito Santo vai tocar seu coração e te transformar. Você está pronto para uma dose das Escrituras? Pronto para o profético? Pronto para uma palavra do céu? Não ouvi você. Disse, pronto para uma palavra do céu? Então dê ao Senhor um grito de expectativa, um grito de fé, um grito de louvor, enquanto damos as boas-vindas ao palco, ao homem de Deus do momento, a voz que Deus está falando com você por meio dela, em nome de Jesus. É impossível quando você coloca. Talvez seja a sua primeira vez na igreja. Este é o nosso cântico de fé. Levante sua mão, levante sua voz e declare: nós confiamos nele, o homem. Coração para a voz de Deus. Existe algo difícil demais para Deus? Também. Então coloque sua confiança somente em Deus e descanse em sua palavra. Descanse em sua palavra para sempre. Eu me sinto expectante, eu me sinto animado. Eu sinto que Deus está prestes a agir. Vamos cantar mais uma vez. Levantem suas vozes e cantem. Nada é verdadeiramente impossível, é realmente impossível quando você coloca seu próprio limite. Eu não sei com qual problema específico você veio aqui hoje, mas nada é absolutamente impossível. É impossível quando você confia. Agora fale com a sua circunstância, fale com o seu problema. Diga, leve isso à voz, vá. Existe algo difícil demais? Todo coração de fé, levante a sua mão. Coloque a sua confiança somente em Deus e descanse primeiro, não na igreja. Diante de Deus, deixe-me ouvir você declarar: oh, sim, absolutamente tudo. Sim, tudo é realmente possível. Dê um grande grito de alegria, uma calorosa salva de palmas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua bênção hoje. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem se sentar. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre os 7 poderes sobrenaturais e incríveis de um pai. Esse foi um testemunho verdadeiramente poderoso e inspirador do meu pastor. É uma igreja chamada Charis. A empresa se chamava Charis Grace Citadel. Ela só vai continuar a brilhar cada vez mais intensamente em nome de Jesus. Amém. Bem, sim. 7 poderes sobrenaturais de um pai. Agora, por que estou falando sobre isso? Porque um pai e você, um filho, seja um pai espiritual que oferece orientação e sabedoria, um pai biológico que provê e nutre, ou qualquer tipo de pai ministerial que lidera e inspira, muitas vezes não percebemos que o pai é, na verdade, muito mais do que apenas uma figura. Ele é uma fonte profunda e inesgotável das coisas
pelas quais estamos trabalhando e nos esforçando, mais do que o próprio trabalho árduo que estamos diligentemente realizando em nossas vidas diárias. Posso repetir isso? Estou dizendo que muitas vezes nós não percebemos que o Pai é, na verdade, mais uma fonte essencial e fundamental das coisas que realmente e verdadeiramente queremos. Por exemplo, talvez você queira muito dinheiro, mas o seu Pai, sim, o seu Pai é, de fato, mais uma fonte potencial e significativa desse dinheiro do que o trabalho árduo que você está atualmente fazendo. Digamos que, por exemplo, nós queremos paz. Mas o Pai, muitas vezes, é mais a fonte dessa profunda e verdadeira paz do que todos os esforços que você está fazendo em outras direções. E, infelizmente, as pessoas não percebem isso. Então, tendem a dizer que o Pai não é relevante ou qualquer coisa assim, o que é um grande equívoco. Um pastor me disse, ele é um empresário e acabou se endividando muito. E ele disse que seu pai morreu sem dívidas, mas ele desprezava profundamente o pai e foi se endividando cada vez mais e de forma incontrolável, entende? Até que estava completamente afundado e não conseguia mais sair daquela imensa piscina de dívidas. E muitas vezes o seu pai é mais uma fonte das coisas pelas quais você está lutando intensamente. Acredite, os livros que você está lendo sobre o amor e o casamento, seu pai pode ser de fato uma fonte muito mais profunda de amor, felicidade e paz do que todos os esforços que você está fazendo ao ler esses livros. Mas de qualquer forma, não parece assim, mas é exatamente isso mesmo. Certo, então, esta é apenas uma mensagem bem curta, mas estou apenas mostrando a vocês os grandes e impressionantes poderes que um pai tem, ok? Porque se você perceber, se você reconhecer o poder que um pai tem, será mais cuidadoso em relação ao pai para obter aquilo que o pai tem e pode oferecer. Ele pode, direta ou indiretamente, criar, fazer ou causar algo a acontecer na sua vida. Então vamos começar rapidamente. Número 1, seu pai é como um trampolim, um objeto para saltar. Ele tem o poder de ser um trampolim. Você vê agora Lucas capítulo 2, versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este menino está destinado para a queda e o levantamento de muitos em Israel e para ser um sinal que será contradito, um sinal de oposição. Tudo bem? Então, uma pessoa pode estar verdadeiramente destinada à ascensão ou à queda. Alguém pode fazer você crescer e pode fazer você cair. E é assim que são os pais. Eles podem fazer você crescer. Se seu pai insiste que você vá para a escola, ok, ele está de fato fazendo você crescer, mas você talvez não perceba que ele está realmente fazendo você crescer. Você entende isso? Ele está, na verdade, fazendo você crescer ao te obrigar a ir para a escola todos os dias. Entendeu? Então, um pai pode ser a causa do seu crescimento. Se eu olho para o ministério, quando olho para Kenneth Hagin, certo, ele se tornou para mim a causa do crescimento. Um dia em Surum, quando eu o ouvi pregando em 1988, há 31 anos, e eu passei a realmente gostar de ouvi-lo e, de fato, me sentia muito mais confortável com a fita de gravação ligada do que completamente desligada. E eu sempre ouvia as suas histórias. Eu não sei o que eu esperava, se era ouvir algo novo ou não sei o que, mas eu simplesmente gostava. Então, naquela noite escura e silenciosa, por volta das 2 da manhã, algo inesperado pulou da fita e entrou diretamente no meu estômago. Foi um pouco como um sanduíche, como se algo substancial tivesse entrado e então, de repente, eu ouvi uma voz clara e distinta. E a voz disse com grande autoridade, a partir de hoje você pode ensinar. A partir de hoje você pode ensinar. Isso foi em 1988. Eu era estudante no último ano da faculdade de medicina. Faltavam cerca de 7 meses para eu me formar.
E desde aquele dia eu acreditei que eu podia ensinar. E então eu comecei a ensinar. Eu já estava ensinando, mas era como se eu tivesse sido capacitado para ensinar. Veja, como nosso irmão estava dizendo quando eu disse, Deus precisa do que eu... O que ele disse? Eu disse, Deus precisa de pessoas, ou seja lá o que for, desse poder para entrar em alguém que está se entregando ao dinheiro e fazer essa pessoa mudar de vida. Essa coisa é um poder. Não é apenas o que está sendo dito, as palavras em inglês. Mas esse poder é o poder que vem verdadeiramente com o ensino e o alimentar. Isso é significativamente diferente de apenas o conhecimento ou os fatos que estão sendo compartilhados em qualquer momento, entende? Então, quando ele disse, a partir de hoje você pode ensinar, eu recebi um tipo de poder. E há um tipo de poder no meu ensino que atrai as pessoas. Como esse rapaz sentado aqui, que é de Quiana, e eu apenas olho e vejo pessoas de todos os lugares diferentes. E elas são atraídas para vir e simplesmente estar. Este é de Ruanda e este é de onde também é Ruanda. Lugares diferentes também, Ruanda. Sim. Você sabe, então, esse poder. Então, o reverendo Kenneth Hagin, como um pai espiritual para mim, fez com que eu ascendesse no ministério. Vocês me fizeram crescer muito e me ajudaram no ministério. Então, um pai. E um dia, quando eu estava em Tulsa, Oklahoma, o Senhor me disse para ir e honrar o reverendo Kenneth Hagin com uma oferta muito generosa e significativa. Naquele dia ele estava compartilhando um testemunho de como naquele ano o dízimo dele foi acho que 27 milhões ou valor assim. Quando eu calculo o dízimo 10%, 27. Então 100% é 200 e alguma coisa. Então eu estava calculando e pensei, então minha pequena oferta realmente não pode fazer muita diferença, sabe? Então eu decidi não dar a oferta. Naquela noite, especialmente de manhã, ao amanhecer, o Espírito Santo me acordou e começou a me repreender. Mas o principal, e eu comecei a chorar. Eu não choro facilmente. Se eu estou chorando, significa que o que aconteceu ou está acontecendo é realmente sério. É algo muito, muito sério e de grande importância. Isso tem um certo efeito profundo em mim, porque eu não choro à toa. Tem gente que simplesmente chora por qualquer motivo, mas eu não faço parte desse grupo de pessoas. Não digo que isso seja ruim, só que eu não faço parte desse grupo. Se me vir chorando, significa que algo realmente me afetou. Sim. Então, aquele dia foi um dia assim. E o Senhor me disse que absolutamente tudo o que eu sou e tudo o que eu possuo vem desse homem. Sim, e que eu não iria lá para honrá-lo devidamente. Então eu chorei feito um bebê no quarto do hotel e fui. Esse é o verdadeiro poder de um pai. Ele pode te fazer crescer. Sim. Se eu não apresentar, você nunca vai conhecê-la. Sinto muito em dizer, mas você nunca vai conhecê-la, nem as pessoas que trabalham para mim. Você nunca vai conhecê-los. Se eu não apresentá-los, você nunca vai conhecê-los e eles nunca serão importantes. E todo cantor que está aqui presente e todo mundo que é, eu também sou um pai de família. Se eu não conseguir te destacar de alguma forma, você entendeu o que eu quis dizer? É isso, sim. É verdade, isso é um fato. Mas as pessoas às vezes não têm consciência de que a promoção está vindo por meio dessa pessoa e não pelos seus próprios esforços. Porque você pode fazer todos os esforços, mas se você não for, veja, é por isso que ouvimos falar do AQN quando o Mourinho gostou dele e ele estava trabalhando. Porque outras pessoas podem não tê-lo escolhido. Então você pode jogar qualquer tipo de jogada, mas eles não te escolhem. Então, estou apenas explicando que é assim que um pai é, e mesmo que você talvez não saiba exatamente como a pessoa causa sua ascensão ou queda, entende? Devemos temer isso. E porque as pessoas não temem isso e não reconhecem, elas não reconhecem de onde vem o seu poder ou de onde está vindo a ascensão. Eles não honram isso.
É por isso que comecei a ensinar a primeira igreja do amor a me honrar como pai e como profeta deles. Porque o pessoal da UD, os mais velhos, eu não ensinei isso a eles. Eu meio que deixei por conta deles. Você deveria saber. Minha mentalidade é que você deveria saber. Cabe a você saber. Se você sabe, cabe a você saber. Esse tem sido mais o meu pensamento. Se você não sabe, então é por sua conta. Mas percebi que talvez haja um erro significativo nisso também, e eu preciso ensinar ao povo que, olha, isso vem de uma fonte específica, daqui mesmo. Quem seria pastor na igreja se eu não tivesse ungido, e quem seria bispo? Cada bispo na igreja foi consagrado como bispo por mim, do bispo Sai e bispo Ed até o restante, até todos da primeira igreja do amor. Cada um deles eu considero que impus as mãos e os nomeei. Então quero dizer, você pode não me querer, mas eu ainda estou aqui. Você entende o que estou dizendo? Estou tentando dizer que seu pai biológico, seu pai ministerial, seu pai espiritual, você pode não querer ver como eles estão conectados ao seu crescimento, mas a verdade é que eles têm um certo poder. Às vezes é indireto e vago, mas está lá. E eles realmente causam o seu crescimento e desenvolvimento na vida. Às vezes é muito direto e claro, muito direto. Às vezes é indireto, sim. Às vezes é vago, mas ainda está lá, sim. Sim. Então esse é um dos verdadeiros poderes de um pai. Ele pode causar sua ascensão. O segundo poder que ele tem é que ele pode causar sua queda. Não fazendo absolutamente nada, ele tem um poder imenso do jeito que é. Ele pode fazer você cair a qualquer momento. Agora, em Mateus capítulo 11, como esta é uma mensagem curta. Quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, enviou discípulos e perguntou: És tu aquele que há de vir? E Jesus respondeu: Vão e mostrem a João estas coisas, os cegos recebem a vista e assim por diante. Então ele concluiu, ele disse: Bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim, Bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Agora, uma das coisas mais comuns que acontecem é se ofender. Agora, a palavra ofender significa fazer você tropeçar, ou seja, causar uma queda. É como alguém que, na versão King James, coloca um pedaço de pau na sua frente e você cai. Agora, um pai tem essa capacidade. Não maldições, não estou falando de curas. O próximo ponto são as maldições. Ele pode ter o poder de amaldiçoar. Não estou falando sobre isso. Estou pensando apenas em como ele pode te ofender. Você entende? E muito poucos de nós nunca foram ofendidos por pais. Ele pode realmente te ofender. E o que significa ser ofendido quando a pessoa te ofende? É como se você sentisse vontade de falar algo sobre a pessoa. Você entende o que estou dizendo? Sim. E quando você realmente faz isso, se volta completamente contra a pessoa e começa a falar, e então você fica um pouco estranho, você percebe que isso se volta de maneira significativa contra você. Veja bem, antes de tudo, as pessoas se tornam bastante familiares. Por exemplo, talvez uma pessoa vá realmente pregar. Aí você diz, esse homem antes de pregar, ele vai cantar. Então você fala para alguém, a unção não vem a menos que ele cante. Você o observa indo lá. Assim que ele vai, ele começa a cantar. É como se antes de tudo você analisasse a pessoa de um jeito engraçado e começasse a... E aí você fica sentado lá rindo, dizendo, o Lala vai começar agora. Olha só, o Lala está prestes a começar. Sem o Laá não haverá unção. Aí ele entra, então começa a cantar. Aí você diz, tá vendo? Eu te disse, o Elalá chegou. Caso contrário, não haveria unção. Então é como se você começasse a igualar a pessoa e tudo o que você sente por ela vai diminuindo. E então é como se fosse só conversa. Mas aí isso pode evoluir.
Veja, agora que você fala, existem diferentes formas de falar. Você pode reclamar. Miriam murmurou suavemente. Isso é um tom de fundo musical. Nós também temos muito disso. Quantos aqui já murmuraram antes? Então você começa a diminuir todas essas coisas. Miriam ficou leprosa. Ela pegou uma doença grave da qual não é fácil se recuperar. Existem coisas das quais você não consegue se recuperar. Ela ficou leprosa, Deus teve misericórdia dela e ela foi liberta disso. Mas há doenças das quais você não consegue se recuperar. Condições das quais você não consegue sair. Isso é uma maldição. Então a Bíblia diz que todo aquele que fala, porque eles estavam. E nesse caso, eles estavam apenas discutindo o casamento. Eles estavam discutindo o casamento de Moisés. Quero dizer, casamento não é entre dois espíritos, é entre dois humanos. Sempre haverá algo a dizer sobre os casamentos das pessoas. Sim, porque casamento não é entre espíritos, é entre humanos. Então eles estavam falando sobre o casamento e a importante escolha que ele havia feito. As pessoas adoram discutir a escolha que uma pessoa importante faz quando escolhe alguém. Sim, você vai ver, as pessoas realmente adoram analisar, quem ele escolheu e o que ele vai fazer a seguir. As pessoas sempre querem saber. E o que é? Mas não é realmente assim de fato? Ela não é então, verdadeiramente? Então há comentários e mais comentários. Sim. Então a Bíblia diz que quem falar uma palavra contra você, veja, aí passamos para o contra você, primeiro passamos para a análise. É como se parecesse quase neutro, às vezes engraçado ou inofensivo. Depois passa para a memória. Depois passa para falar contra. É aí que o discurso é descrito como prejudicial, extremamente venenoso ou até mesmo malicioso. E a Bíblia diz que todo aquele que falar contra o Filho do Homem será perdoado. Se você falar contra o Espírito Santo, você não será perdoado. Isso significa que é pecado. Então os filhos podem... A propósito, qualquer coisa que uma pessoa faça, ou seja, pode te irritar e você pode falar contra isso. Então, crianças que têm lares desfeitos ou cujo pai tem uma namorada. Você vê bem? Você está comigo? Você está ouvindo minha pregação? Meu pai tem uma namorada além da sua mãe. Você entendeu? Isso pode facilmente ser um motivo muito forte para você falar contra seu pai. Sim, porque uma doce e amável mamãe é sempre uma doce e amável mamãe. Você nunca verá absolutamente nada de errado com sua mãe em toda a sua vida. O que sua mãe pode fazer? Ruim. Mas você pode não conhecer o limite de até crescer. Você conhece alguém de uma empresa chamada IMNK? Sim, eu sei. Você nunca pode saber o que é limitado. Toda garota sentada aqui é capaz de ser uma bruxa, ou seja, uma mulher. Se você é uma garota, você é capaz. Toda garota bonita aqui é capaz de ser uma bruxa. Não importa o quão doce você seja e quão bonito o seu cabelo esteja hoje. Você é capaz de ser uma bruxa e você é capaz de ser. Você pode nem ser um general, mas pode ser uma bruxa personalizada. Sim, a bruxa pessoal de alguém, uma bruxa particular, de fato. Espero que você esteja ouvindo minha pregação. Sim. Similar. Então você precisa ter muito cuidado ao falar, porque ao falar contra algo ou alguém, você pode gerar consequências indesejadas. Sim, aí você começa a invocar algumas coisas de fato. A pessoa não te amaldiçoou. Ele não te amaldiçoou de forma alguma. Tudo o que ele fez foi ser o seu pai, o seu próprio pai, e você falou contra ele de maneira injusta. E quem retribui o bem com o mal nunca, jamais se afastará dele.
Então só isso já coloca o mal no seu caminho. Agora você tem que ter cuidado. Sim. Agora, eu estava dizendo que, por exemplo, se o seu pai tem uma namorada, veja bem, você pode não saber como é a sua mãe, ou eu nem mesmo sei as circunstâncias, mas é uma das provocações mais comuns, digamos, do seu pai. E se sua mãe fala muito, ela vai te contar isso todo dia. Seu pai é um homem inútil. Não há nada com o que ele não vá dormir. Qualquer coisa que ele encontra, ele é assim e assado. Sim, eu passo por isso há 20 anos. Isso, não precisa sofrer. Ele não quis cuidar de você. Isso e aquilo e mais aquilo. Enquanto isso, na sua cabeça, quando você era uma garota jovem e ousada, cheia de charme, você encantando ele, lançando um feitiço estranho nele quando ele ia em outra direção, sem saber que você é a bruxa, mas você usa mamãe. Você está vestindo roupas. Então ninguém sabe que você é a bruxa da vida dele. E às vezes, o feitiço que você lançou sobre um homem e seus irmãos não comem a comida de qualquer um. Às vezes. Sim. Bem, você vê que um poder está vindo sobre você conforme você recebe. Receber presentes é um canal para lançar feitiços. Sim, é um canal para lançar feitiços. Comer comida. E você provavelmente percebe que sua mente está mudando. Sim. Você não começa a comer simplesmente. Mate sua fome antes de sair. Sim, agora por favor, ouça com atenção. Oh. Então você descobre que a pessoa está lançando um feitiço sobre você. Um homem, veja bem, conheceu uma moça que se tornou sua namorada. Ele era casado, tinha filhos e conheceu uma moça mais jovem que lançou um feitiço sobre ele. E então ele se casou, quero dizer, ele ficou com ela e eles viveram juntos. Mas à medida que foi envelhecendo, ele percebeu que a namorada, quero dizer, o havia encantado. Quando eu digo lançar um feitiço, é como se sua mente tivesse mudado. Mas à medida que envelheceu, ele percebeu que essa garota lançou um feitiço sobre mim. Então ele não sabia como sair disso porque estava envolvido profundamente. A esposa dele estava em outro lugar e ele também estava em outro lugar. E como sair dessa situação? Muitas pessoas não sabem como sair. Elas não conseguem sair. Então, um dia, ele foi fazer seu testamento, veja, e secretamente fez seu testamento e deixou tudo para sua esposa original, a quem ele havia deixado. Então, quando ele morreu de repente, a namorada que estava morando com ele feliz para sempre, ela estava lá quando vieram informá-la de que o lugar onde ela estava morando havia sido dado para outra pessoa. Ela não tinha para onde ir e a expulsaram, não deram nada a ela e deixaram tudo para a esposa dele. Mas ele percebeu que ela, a garota, o havia muito encantado com o poder de deixar o marido. Deixar a minha esposa e vir para este lugar? Sim. Então foi uma decisão de última hora ele tomou. Sim, absolutamente qualquer feitiço ou encantamento que esteja sobre você será completamente quebrado hoje em nome de Jesus. Não coma em qualquer lugar. Não beba água agora. Sabe, quando uma mulher é temida ou suspeita de cometer adultério, a Bíblia diz que eles farão um pouco de água e darão a ela para beber. E se ela beber e o seu ventre inchar, veja bem, então ela é considerada culpada. E assim, a forma de transmitir esta maldição era dar a ela a água amarga para beber, que trazia consigo a maldição. Você entende? Eles dão a água para ela e isso se torna uma maldição. A maneira de transmitir a maldição era dar algo para beber. Por isso eu não bebo qualquer água. E eu não bebo coisas que as pessoas me oferecem. Eu digo obrigado. Não precisa receber cada bebida, cada comida. Você foi à casa de alguém. Você abre bem o estômago como se estivesse passando por uma operação e come tudo. Carne, trazer mais. Traga isso. Por quê? Onde você foi treinado?
Número 3, seu pai tem a autoridade legal e o poder para defender o seu caso perante as autoridades competentes. Romanos capítulo 13, versículos 21 e 2. Todos devem submeter-se às autoridades governamentais, pois não há nenhuma autoridade que não venha diretamente de Deus. Escute com muita atenção. Você está realmente assistindo a esta mensagem? Há versículos que normalmente não mencionamos quando falamos sobre pais. Ok, por favor, altere para sim autoridades governamentais. Ok, agora diz que as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Consequentemente, aquele que se rebela contra a autoridade, tudo bem, é rebelar-se contra o que Deus instituiu, ou seja, contra a ordem divina que Ele próprio estabeleceu para a humanidade, uma ordem que deve ser respeitada. E aqueles que assim procedem, que agem de tal maneira, trarão sobre si mesmos um julgamento severo sobre todos aqueles que se rebelam e se opõem contra eles. Agora Deus estabeleceu autoridades. Ele estabeleceu pastores como autoridades nas igrejas. Ele estabeleceu maridos como autoridades nos lares. Ele estabeleceu governos como autoridades nos países. Então, quando você se rebela contra a autoridade, você está se rebelando contra o que Deus determinou e trará julgamento. Portanto, quando alguém é tanto um pastor quanto um pai, ele é uma autoridade dupla e importante. Veja, como há algumas pessoas aqui, eu sou tanto pastor quanto pai delas. Minha autoridade é maior. Há coisas que quando eu digo, elas acontecem. Sim, isso vai acontecer. E notei, infelizmente, que muitas das coisas que eu disse ao longo dos anos realmente aconteceram. Sim, de fato. Isso realmente me preocupa. Mas percebi que também é uma proteção. Sim. Alguém disse, por que estou falando de casos? Estou falando de casos porque Moisés falou de casos. Devemos seguir aqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Estou acompanhando isso. Sim. Moisés falou muitas maldições. Sim. E como mais eu poderia controlar você quando não o vejo? Tenho que colocar uma maldição aqui para que, quando você cruzar essa linha, uma cobra te morda. É verdade. Como posso controlar a igreja longe de mim, onde eu não estou e onde as pessoas querem destruir o que Deus fez? Sim, tenho que dizer certas e importantes palavras, que qualquer um que ousar destruir a igreja, que Deus, em sua infinita e justa sabedoria, destrua a vida dele também. É por isso que vejo pessoas destruindo esta igreja e vejo Deus destruindo a vida delas. Recentemente eu vi alguém, a vida dele foi completamente destruída porque ele inspirou muitas pessoas a se rebelarem contra mim. Sim, isso é verdade. E na época em que ele fez isso, ele estava por cima, trabalhava para uma empresa judaica e estava prosperando. As coisas estavam dando certo. Ele estava forte, falando palavras. Hoje ele está completamente sem um tostão, sem dinheiro algum, sem absolutamente nada, pedindo esmola na rua. Eu observei isso ao longo dos anos. Então você deve ter muito cuidado e atenção com os seus pais, sempre. Eles realmente têm um poder considerável para falar. E quando eles dizem algo a respeito de você, é bom ter muito cuidado, porque você percebe que isso vai acontecer de uma maneira que você nem consegue verdadeiramente acreditar. Uma das coisas mais notáveis sobre esses casos é que você não consegue sequer imaginar como isso pode de fato acontecer. É como se você não conseguisse imaginar até que esteja acontecendo. E você diz, poxa, eu nunca imaginei que isso poderia virar e se tornar isso. Eu nem consigo acreditar. É isso mesmo. Então, você precisa ter muito cuidado, especialmente quando está lidando com o seu pai. E você precisa buscar e encontrar as coisas boas, porque ele tem um grande poder. Sim, seu pai terreno tem poder.
há momentos em que eu gostaria de poder ressuscitar meu pai dos mortos para que ele me abençoasse. Eu gostaria de poder ressuscitá-lo novamente dos mortos. Você está aí? Sim. Agora, quando você olha para... Quando você realmente olha para a figura de Noé, Noé estava em sua casa. Ele estava em sua tenda. Ele estava em seu canto privado. Não, quando alguém está em seu canto privado, você deve ter cuidado ao ir até lá. Mas ele estava em seu mundo particular. E alguns de vocês não são bons como pessoas reservadas. Nós não somos reservados. Seus olhos não são bons olhos. Você deveria estar apenas na congregação. Você nunca deveria se aproximar. Você nunca deveria nem ver o carro que a pessoa dirige. Isso realmente não é bom para você. Não te ajuda de forma alguma, pelo contrário, te destrói completamente. Um dia alguém foi à casa de um pastor. Por que você está tão quieto? Um dia alguém foi à casa de um pastor para uma visita. E quando ele foi à casa, viu, alguns aparelhos e inclusive uma antena parabólica. Naquela época, antena parabólica não era tão comum. E quando voltou, disse: decidi que nunca mais vou pagar dízimos por causa dos aparelhos que vi na casa do pastor. Ele está usando o nosso dinheiro para comprar aquilo. Pegue esses gadgets. Ele não deveria ter ido à visita domiciliar. Nunca se ofenda se o pastor disser: posso ir te ver? A casa, não venha para a casa, mas venha para o escritório. Venha à igreja. Melhor para você, melhor para seus olhos. Não tente chegar mais perto. Talvez você não seja John. John foi quem observou. John estava olhando. A última imagem de Jesus não é a de terno em pé pregando. A última imagem de Jesus nesta terra, já vista por humanos, foi crucificado nu em uma cruz. Onde colocam as roupas íntimas, é apenas uma forma respeitosa que é feita. Eles eram crucificados nus como cães e animais. Você acha que todos os romanos poderiam crucificar pessoas na estrada por quilômetros, por 10 milhas de extensão? Eles crucificavam a cada 100 metros. Você acha que eles colocavam roupas íntimas em mundo? A última coisa foi Jesus parecendo o mais constrangido possível, muito. O mais constrangido e o mais desconfortável. Mas ali estavam presentes João, Maria, sua amada mãe e também Maria Madalena, com olhares repletos de amor e um profundo sentimento. Eles eram, de fato, as únicas pessoas ali naquele momento. Eles estavam de pé, olhando. Essa é a última imagem. Nem todo mundo é como João. João disse que aquilo que tocamos, aquilo que olhamos e aquilo que vimos é exatamente isso que estamos contando. Essa é a verdadeira palavra da vida. Ele diz que algo ruim sobre ele é uma palavra de vida. O que vimos dele, nós o tocamos. Não é algo ruim. Nem todos vocês são bons nisso. Algumas de suas mentes estão cheias de ervas venenosas. Vocês são como uma cobra ali embaixo. O pessoal da cidade está aprendendo, mas eles não sabem que você está lá. Então Noé estava em sua tenda. O que cão esqueceu? Quando o cão foi dizer que seu pai estava bêbado, o que ele esqueceu foi que foram os esforços de seu pai que o salvaram. E que seu pai tem grande poder sobre ele como filho a quem salvou. E foi dessa mesma pessoa que ele estava zombando então. Ou até mesmo fazendo um comentário que o rebaixa. Até hoje todos nós vemos quando as pessoas mencionam coisas ruins como grandes pessoas que têm grandes problemas.
Eles vão dizer: Abraão vendeu sua esposa. Este aqui fez isso. E vão dizer que Noé estava bêbado. É isso que dizem sobre Noé. Por causa de cão. Até hoje por causa de cão. É assim que falam de Noé. O homem que salvou o mundo inteiro. Por sua causa, alguém tem agora a chance de falar mal sobre algo ou alguém. Então, quando Noé finalmente acordou de seu sono profundo, ele o amaldiçoou severamente. E quando ele o amaldiçoou com palavras fortes e definitivas, é exatamente isso que está acontecendo e se manifestando claramente. Quer você acredite plenamente nesta narrativa ou não, você sabe, só precisa ir lá para ver por si mesmo a realidade. Eu, de fato, estive na Nicarágua e pude observar certas coisas e situações. Há um lugar em 1847, pessoas foram levadas para lá de Gana. É uma cidade inteira. Enviei um missionário para a Colômbia, para uma cidade chamada Cataarna. Foi para lá que os negros foram levados. Quando ele chegou lá, um colombiano branco perguntou: "O que você veio fazer aqui?" Ele disse: "Vim como missionário." A senhora: "Você não está falando sério? Você conhece este lugar?" Ele disse: "Eu vim aqui. Estou vindo como missionário." Então a senhora disse: "Você não sabe onde veio parar. Deixe-me te mostrar." Porque ela estava preocupada com ele, porque ele perdido para chegar naquela cidade. Então ela pegou um carro. Ela o levou de carro, meu missionário, e o levou até lá. Ele disse: "Deixe-me te mostrar o lugar. Você está aqui para turistas. Deixe-me te mostrar esta cidade." Então ela o levou para dentro. Venha ver. Mesmo que você ache que Gana não é bom, você nem consegue acreditar no tipo de lugar onde as pessoas estão, então, meu senhor disse G. Agora entendo por que você me enviou para cá. Bizarro. Bizarro. É lá que estão os negros. Muita colônia. Eles são pretos como você pensa. De Cape Coast? Similar. Seja na Índia, na Colômbia, no Panamá, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, a presença é sentida em todos os cantos do mundo. Sabe, recentemente convidei alguém para vir a Gana para pregar quando ele voltasse. Sabe, você tem que ser educado quando estiver por perto. Quando ele voltou, ele também disse a um dos passados: "O nosso choro não é bonito. Seu país não é nada bonito. Não é nada bonito. São apenas prédios inacabados, tudo meio caído. É isso que você vê. Essa é a verdade. Olhe bem para fora. Você pode até não gostar, mas é a pura verdade. É de um jeito um tanto quanto estranho, os casos são realmente assim. Você pode não saber exatamente como, pode não saber precisamente onde, mas certamente vai acontecer. Alguém disse: "Por que eu amaldiçoaria?" Eu amaldiçoo porque há certas coisas que não posso controlar. Eu falo: eu amaldiçoo Judas na minha vida. Qualquer um que pratique os atos de Judas, como a traição e Absalão, do fundo do meu coração, eu te amaldiçoo profundamente do fundo do meu coração. Em breve a justiça será feita. Sim. Sabe de uma coisa? Você precisa ter cuidado. Como filhos, vocês devem entender que seu pai é uma fonte inesgotável de herança e de coisas boas. Mas ele também pode ser a fonte dos casos mais debilitantes e desafiadores da sua vida, trazendo consigo grandes dificuldades. Similar. Você está realmente comigo agora? Então levante-se e aproveite todo o poder. Número 4. Ele tem o poder de te abençoar. Sim, ele tem o poder de te abençoar. É o meu livro? Eu não sei. Você sabe o que está escrevendo? É bom escrever. Sim, seu pai pode te abençoar. Sabe, alguns anos atrás havia uma jovem mulher. O pai dela disse que não permitiria de forma alguma que ela se casasse com alguém.
mas era como se eles realmente quisessem se casar. Então, eles se casaram em segredo, longe dos olhos de todos. Você conhece aqueles dias? Não somos como somos agora. Quando vemos alguém que diz: meu pai diz que não quer que eu me case. Por favor, deixe. Aqueles que não quiserem fazer isso agora, se quiserem, podem fazer o que quiserem. Olha, aquela menina morreu aos 37 anos. E eu estava lá quando ela estava morrendo. Sim, a Bíblia disse: deixe-me morrer a morte de um homem justo, por favor, que eu não morra a morte de um ímpio. Quando eu saí do quarto, ela gritou incessantemente até de manhã. Quando ela finalmente morreu, quando orava com ela, ela olhou para mim e disse: bispo, não sei se bispo ou pastor. Ela disse: bispo, você está com medo? E eu estava com medo. Eu disse que não estava com medo, mas eu não sabia. Deus me perdoe pela minha vida. Eu estava com medo. Você está com medo? Enquanto eu sentava ao lado dela, o rosto, os olhos, a cabeça dela estavam... Havia inchaços visíveis na cabeça dela assim, e embaixo da cabeça, quando impus as minhas mãos. E senti o primeiro como satélites. E os ossos dela estavam se dissolvendo. Ela gritou. Eles a seguraram a noite toda. E ela morreu. Moça jovem. O pai dela disse: eu não gosto dessa pessoa. Eu gosto dele. Estou apaixonado. Você está apaixonado. Você está apaixonado. Um dia a esposa de um dos meus pastores morreu, mas eu não sabia o contexto. Então um dia estávamos tendo uma reunião. Você ainda está ouvindo e pregando? Estávamos tendo uma reunião e ele disse, eu só quero dizer algo. Ele disse: quando eu ia me casar com minha esposa, a família de onde ela vinha, acho que foi outra aprovação. Ele disse, eles disseram: nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Mas ele disse que finalmente persistiu e se casou com ela. Então ele disse que um dia sua esposa lhe contou: quando eu levanto um balde, acho difícil levantá-lo. É só isso. Quando eu levanto de volta, acho difícil levantar. Então ele disse: ok, não levante. Levante com a outra mão. Então ela levantou com a outra mão. Esta aqui ficou fraca. Então, primeiro foi este pulso que levantou. Depois de um tempo, o ombro. Veja meu ombro assim. Depois disso, aqui. Ela não conseguia levantar completamente. Depois disso, este aqui, 2 começaram a ficar fracos. Depois disso, esse aqui. Depois disso, esse aqui. Depois disso, a perna. Estou lhe contando uma história real e verdadeira. Ele descreveu isso em detalhes então, até que ela não conseguiu mais se mover de forma alguma. Ele a enterrou. Ele fez tudo por ela, de fato. Ela permaneceu em completo silêncio por um período de tempo de cerca de 2 longos anos. Sim, ela estava absolutamente quieta. De fato, completamente quieta. E então ela morreu. Não havia febre, nada. E ele se levantou e disse, só quero dizer, com base na minha experiência, se uma família disser, se o pai disser, eu não gosto disso, ouça seu pai, faça o que ele diz. Ele disse, é só isso, é a minha experiência e eu enterrei minha esposa. Você pode não saber como ou onde, e até mesmo na igreja um pastor te dirá, deixe para lá. Deus falou, desculpe, faça isso bem direito. Um dia, um dos meus pastores estava passando por uma crise séria, mas ele estava sendo aconselhado por outras pessoas. Então, eventualmente, ele veio até mim. Ou ele veio até mim, quando veio imediatamente disse, bispo, o Senhor disse, o Senhor disse, o Senhor disse.
eu nem falei. Eu nem comecei a falar porque já tinha dito a ele antes. Eu disse, essa coisa, preste atenção, isso vai acabar ficando assim. Então, amigos, os pais têm o poder de amaldiçoar e também têm o poder de reter suas bênçãos. Às vezes, eles não vão te amaldiçoar, mas vão reter, simplesmente dizem, tudo bem, faça o que quiser. E em outras ocasiões, eles têm o poder, como Isaac, de abençoar Jacó. Ele disse, Kese disse, sejam amaldiçoados os que te amaldiçoarem, sejam abençoados os que te abençoarem. Sejam aqueles que te abençoam. Sim, prospere, cresça. E foi isso. Essas palavras estão ecoando. Eu oro para que você receba uma bênção até mesmo na igreja. Você conhece todo esse respeito fingido? Isso não é respeito. Eu quero vir e te mostrar, meu amado, quando na verdade você já está decidido. Você não está. O que vamos fazer com o que você está vindo nos mostrar com esse respeito fingido? Você decidiu sua própria vida. Então tome cuidado. Então, número 5, eu disse que hoje seria curto. Um pai tem um poder sobrenatural para saber o que é certo. Sim, ele tem um poder sobrenatural e uma capacidade notável para saber qual é a coisa certa a ser feita. Bem, a Epístola de Efésios, no capítulo 6, versículo 1, diz que os filhos devem obedecer a seus pais no Senhor, pois isso é o que é justo e correto. O certo para você é obedecer ao que eles estão dizendo. Então, de alguma forma, eles acabam dizendo o que é certo para você como filho. Isto é o que é simplesmente e realmente certo. Isso é o verdadeiramente correto. Isso é o certo. Faça isso. O que devo fazer? Faça isso. Isto é certo. Faça o que é certo. Isto é certo. Isto é certo. Isto é certo. Veja, nosso pastor aqui que se dedicou ao ministério, saiu dos negócios para o ministério. Não é que as pessoas estejam dando casas para ele e vão dar mais. Espere e veja. Não é que ele vai receber mais do que nos negócios. Você nunca se perguntou o que ele antes? Sim. Você ainda está aí? Sim. Sabe, um dia uma pessoa muito especial, que é como um pai para mim, vinda da Malásia, me disse algo importante. Ele me disse uma coisa. Ele disse, eu sei que você está fazendo cruzadas, mas por favor, pregue na sua própria igreja. Não pare de pregar para a sua igreja. Ele me disse que até os cachorros conhecem o seu dono. Não pare de alimentá-los você mesmo. Eu disse a ele, estarei lá absolutamente em outro momento oportuno. Às vezes eu sento com ele para conversar e compartilhar alguns momentos. Ele, de repente, colocou o garfo dele diretamente no meu prato, o que me surpreendeu bastante. Coma. Você consegue me ver comendo humildemente como um cachorro? Eu não como coisas facilmente, mas ele consegue fazer com que eu e sua esposa comamos. Há um lugar onde você tem que ser humilde e ser sempre criança. Todo mundo tem uma maestria pessoal. Se ao menos alguém dissesse na sua vida, coma isso, é verdadeiramente muito bom para você. Você está ouvindo? Quantos pontos você tem? 5. Estou quase terminando agora e chegamos ao número 6. Seu pai, de fato, possui poderes sobrenaturais e habilidades extraordinárias. Ele os utiliza para cobrir e proteger seus filhos, garantindo a segurança e o bem-estar de cada um deles. Sim. Salmo 91. Ele te cobrirá com suas poderosas penas e debaixo de suas protetoras asas estarás completamente seguro. Amém. Agora, as últimas e significativas palavras de Jesus. Uma das últimas 7 palavras. Pai amado, aos teus cuidados, às tuas mãos, eu entrego o meu ser. Meu espírito eu confio plenamente em ti. Enquanto ele agora descia ao inferno, às tuas mãos eu entrego. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sim.
Olhe para isso na tela. Fazer o que, Pai? O que está agora verdadeiramente em tuas mãos? Em mãos de quem? Em suas mãos. Eu confio em suas mãos. Neste caso, eu confio em sua mão. Eu confio em você. Veja, quando você não confia em seu pai, você não é um bom filho. Porque ali há lugares onde você simplesmente precisa confiar nele, entregar em suas mãos. O que quer que aconteça está em suas mãos. Confie em suas mãos. As pessoas não confiam. É por isso que as pessoas têm segredos. Quando você guarda segredo, é porque não confia. Se você confia, você compartilha. Diga, é isso, é isso. O que quer que você faça, faça. Mas quando você realmente confia em mim, veja bem, eu sou na verdade um ladrão de corações. Eu sou um mentiroso. Me ajude. Sim. Em tuas preciosas mãos, eu entrego completamente o meu espírito. E quando Deus te abençoar com o Pai, Ele encontrará seus inimigos. Sabe, eu nunca contei uma única vez que estive com um dos meus pastores. A igreja queria destruí-lo e eu conheci. Eu disse que a igreja deveria vir e conhecê-los. Deixei o pastor atrás de mim e os conheci. Oséias 13:8. Eu os encontrarei como uma ursa privada de seus filhotes. Eu farei o que for preciso. Eu os encontrarei como uma ursa. Seu pai os encontrará como uma ursa furiosa. E é verdade, é uma verdade profunda. No espírito, ele te cobre e enfrenta seu inimigo, qualquer inimigo, como uma ursa que foi roubada de seus filhotes, que é um animal extremamente perigoso e protetor. Quando você vira uma ursa, não saia do seu carro. Quando vamos ao Alasca ou a qualquer um desses lugares, e é melhor você ficar lá. Eu os farei como uma ursa privada de seus filhotes. Eu rasgarei o chamado do coração deles. E eu os devorarei como um leão. E os animais selvagens os despedaçarão. É assim que um pai é. Ele te encontra e enfrenta o inimigo de uma forma que se você considera a pessoa como um pai. Mas se você não considera a pessoa como um pai, ele não pode fazer muito por você. Por isso eu disse que ele te cobre com suas penas, suas asas. É isso. Você vê as galinhas quando os pintinhos vão para debaixo delas e elas andam com todos assim. Tente mexer com o pintinho. Você vai ver, você vai ser... Sim. Um dia eu estava jogando golfe. Eu acho que foi em Dakar, no Senegal. Enquanto caminhava atacado por pássaros, sem saber que tinham colocado ovos no campo de golfe, enquanto passava atrás. Era tipo bombardeiros de combate. No meio se você mexesse com eles, eles voavam. Era como se estivessem protegendo seus preciosos ovos. Você é um ovo verdadeiramente precioso nas mãos do seu pai e ele se levanta para lutar por você. Aleluia, amém. Você está aí? Sim. Ok, quantos pontos você realmente tem acumulados? E o último e crucial ponto, o poder essencial e fundamental para alimentar e sustentar adequadamente seus filhos, garantindo o bem-estar e o futuro deles. É por isso que um homem pode ficar na mesma congregação e pregar toda semana. É como se ele estivesse pregando agora. Sim, você fica se perguntando o que vem a seguir. Novamente do mesmo livro ainda. Não verdade? Porque seu pai tem o poder de alimentar. Ele uma mãe para todos. Senhora aqui que não amamentando você, seu seio seco. Se tiver leite, se algo está saindo, há um problema. Se leite está saindo quando você não está grávida, é um problema. Ou se for sangue, é um problema muito sério. Nada deveria estar saindo. É quando você está grávida. Deus te dá poder para ter leite, então você tem o poder de alimentar. Por isso você fica seca. Ontem alguém me mandou uma foto de um dos meus porcos. Ele ficou assim. Parece até um cachorro. Ficou tão magro por causa do Rama Ayrton. Eu achei que fosse um cachorro. Sabe, os picos ao redor dele ficaram retos. Eu disse, nunca vi um porco assim antes. E alguns de vocês, em vez de serem arredondados, ficam magros assim. Porque vocês não ouvem podcast, não ouvem mensagem. Você fica como um porco magro.
Hoje marca o fim de perder o poder de alimentação do seu pai sobre a sua vida. Depois do nosso culto de domingo, você precisa ter a mensagem e ser claro. Você não pode passar uma semana sem ouvir novamente a pregação de domingo. Apenas deixe tocando por um momento. Porque veja, é longo e parece só uma conversa. Mas veja, você se lembra das coisas. Você nunca fez. Como se você não estivesse na igreja. Não ouvi essa parte. Não é verdade? Quantos podcasts você tem para ouvir? Toda vez que você precisa estar absorvendo isso. Que bênção para você. É um poder alimentar. É por isso que quando consigo sentar e ouvir certas pessoas pregando, é como se nunca acabasse. Você não quer que isso acabe. Você estará lendo o livro e vai dizer isso rápido até o final. Então hoje em dia você nunca mais ficará magro espiritualmente. Sim, Deus está te abençoando. Quais são os 7 poderes que um pai tem sobre a sua vida? O número 1 é o que ele tem poder para. Poder para fazer o quê? Ser uma pedra de apoio para te fazer crescer. Seu pai pode fazer você crescer. Número 2, um pai também pode fazer você cair. Não é a mesma pessoa, não é mesmo? Número 3, para falar uma maldição, vá e pergunte a Cam, por favor, para mais informações. Nem precisamos ir perguntar a ele. Nós somos os cães, nós somos os descendentes de Cam. Número 4, para realmente te abençoar e te ajudar de forma completa, vá e pergunte a Israel. Similar. Ei, da próxima vez que você estiver em Israel, sente-se perto da janela. Sente-se perto da janela. Quando for a Israel e olhar pela janela e ver Tel Aviv, é como se estivesse olhando para Nova York, nem consegue acreditar. Cidade de alta tecnologia. E Tel Aviv é a antiga cidade na Bíblia, quando lemos Jopa, Jafa, Joa, que é realmente a cidade de Tel Aviv. Sim, de fato. Número 5. Ele tem um poder sobrenatural. Para quê? Para saber o que é certo. Você não concorda? Quando seu pai diz para fazer isso com uma criança pequena, não é certo? Raramente errado. Raramente errado. Muito raramente está errado. E número 6, o poder sobrenatural para fazer o quê? Para nos proteger, para nos guardar, para nos defender. Sim, sob tuas asas. Quantos querem a proteção do seu pai? Você sabia que essa é uma área que poucas pessoas têm, porque as pessoas não são abertas e não têm essa proteção? É verdade. Similar. Um dia alguém veio e compartilhou algo comigo e eu imediatamente disse, comece esse tratamento agora. Você não poderá ter um filho daqui a 3 anos. E eu disse, comece agora, faça isso. E a pessoa tem os filhos. Sim, mas vai acontecer. Porque eu sabia quando vi, eu disse, não, isso aqui vai se tornar aquilo. Vamos fazer isso agora. Caso contrário, você vai passar por dificuldades. Mas se você não for aberto, nunca vai saber. Então, o cuidado que você teria tido, você não tem. E o último, o poder de alimentar. Alimentar. E você vai perceber quando seu pai está te alimentando ou quando é o leite materno da sua mãe. É isso que eles querem. Eles não querem SME. Ainda fazem SME? É lactog? Sim, por favor. Levantem as mãos. Todos os presentes, agora, neste exato momento. Que a bênção. Escutem, abaixem as mãos. Você está me ouvindo? Abençoando vocês todos os domingos. Esse é o poder do seu pai. Sim, é isso que eu estou usando. Todo domingo eu abençoo vocês. Todo domingo eu abençoo vocês. Sim. Ou você não percebeu isso? Eu não costumava fazer isso antes. Alguns anos atrás você não ouvia isso na pregação. Mas agora você ouve bênçãos. Até mesmo as orações são como bênçãos. Sim, bênçãos. Esse é o verdadeiro poder de um pai. O poder de abençoar e guiar seus filhos. Obrigado pelo teu poder que está agindo. Tua cura que está agindo está. Nós te amamos. Nós te louvamos pelo poder de um pai que é realmente liberado em nossas vidas. Nós te damos graças, nós te damos louvor, nós te damos honra.
Abençoa toda e qualquer mão que está levantada para ser completamente liberta da insensatez e da tolice de desonrar os pais. Concede-nos a imensa graça de aproveitar ao máximo e com gratidão os pais que o bom Deus nos deu. Obrigado. Em nome de Jesus. Olhem para mim por um momento, por favor. Sabe, eu quero dizer algo. Se hoje sou próspero, acho que a maior parte da bênção significativa veio através da minha família e não tanto do meu trabalho profissional. Quando eu digo família, por exemplo, meu pai me fez ir para a escola. Sim, ele me fez fazer certas coisas e eu conquistei certas coisas. Sim, pode parecer pouco, pode parecer insignificante, mas sem isso eu não seria quem sou. Se eu não fosse médico, minha pregação seria diferente. É verdade. Então preste atenção, seu pai pode ser a maior fonte. Todo o seu trabalho pode não significar muito. O que seu pai fará por você pode ser ainda mais. Não diga, meu pai é um homem pobre, portanto essa pregação não se aplica. Não estamos falando sobre isso. Não seja bobo. Quem disse isso? Ele está ao seu lado? Está em que lugar? Eles não vieram hoje. Mas eu ouço. Ouvi alguém dizendo que meu pai é um homem pobre.